Então, pessoal, nessa aula a gente vai comentar sobre essa fonte aqui, que é um modelo de fonte que tem boas características, tá? Tem filtro, tem sistema de proteção contra surto, tem os componentes aí de filtro aí para EMI, tá? E a gente vai abordar um pouquinho mais em detalhes, tá? Um detalhe superficial para que você consiga identificar quando uma fonte é boa e quando uma fonte é ruim, tá bom? A gente vai abordar também esse modelo aqui, que é chamado uma fonte colmeia. Ela tem uma proteção metálica, eu removi a proteção metálica, tá? Então a gente vai ver alguns detalhes dessa aqui também. Ela é uma fonte de 12 volts por 10 amperes, tá? Que tem uma tolerância de entrada aí que pode variar até 15%, tá? Uma fonte chinesa. E a gente tem um outro modelo também identificado aqui na etiqueta, que é uma fonte bivolt, tá? 12 volts, 10 amperes, tá? Mas a gente vê que ela é um tanto menor que a anterior, certo? Então a gente vai abordar agora em um pouquinho mais detalhes. Tá? Vamos separar aqui, a gente vai retomar primeiro essa fonte aqui, tá bom? Então, a gente verifica a fonte de alimentação, ó, basicamente ela tem uma marcação em preto, que é uma divisão da fonte, a parte de entrada, veja que ela chega bem no capacitor, tá? Esse capacitor aqui realmente é um capacitor grande, ele é um capacitor de 150 micro por 400 volts. Para quem já tem um pouquinho de noção aí de fonte chaveada, uma fonte chaveada aí de até uns 5, 6 amperes, ela tem mais ou menos um capacitor desse tamanho aqui, tá? Gravem esse valor, que quando a gente for verificar as outras fontes, a gente vai fazer um comparativo, tá? Essa fonte aqui a gente colocou em teste na bancada, tranquilamente ela trabalha com 6 amperes aí, por muitas horas, é uma fonte que atende até uns 6 amperes, certo? Ela é uma fonte que eu acredito que é de algum equipamento, tá? Pelo tipo do plug, monitor de computador ou alguma coisa do tipo, tá? É uma fonte que foi projetada para alta durabilidade, beleza? Mas sem delongas, vamos ver o que a gente tem por aqui, ó, nesse circuito de entrada, tá? Normalmente as fontes de boa qualidade, o que elas têm? Elas têm um circuito com transformador, tá? E um capacitor que já fazem o filtro EMI, de interferência eletromagnética, que acaba voltando, uma interferência induzida que acaba voltando, tá, do circuito de chaveamento, tá, que tem um transistor de chaveamento, ele acaba retornando para a rede. Então é uma coisa, algo como, para quem é dos mais antigos, aí lembra do rádio AM, né, ligava algum equipamento, o rádio AM já começava a dar bastante interferência, tá? Então esse tipo de produto aqui, fonte chaveada, acaba voltando interferência para a rede se não tem esse filtro, tá? O que mais que ele tem? Ele tem um varistor aqui na entrada, está identificado como MOV. Esse varistor aqui está ligado em paralelo com a rede, tá? Quando dá um surto na rede, que é uma elevação da tensão, ou dá queda na tensão e a tensão volta repentinamente, tá? Dá aquelas piscadas na rede e dá um surto, a função desse carinha aqui é ele estourar, ele acaba estourando, né? Tem tem um modelo de fonte até que aconteceu isso, ver se ela está comigo que eu mostro para vocês, acaba estourando a entrada da fonte. Aqui do lado dele tem um fusível, a primeira coisa que ele faz é estourar e queimar o fusível para interromper a alimentação que vem da rede, tá, para o sistema de retificação e vai para a fonte. Então ele acaba barrando isso antes de chegar na fonte. O que ele tem a mais aqui? Tem esse componente, parece um diodo, mas ele não é um diodo, ele é um centelhador a gás, que tem a função parecida com a do varistor, tá? Eles têm só que a diferença é que esse cara, como ele tem uma atuação parecida, ele não estoura, então ele consegue ter um tipo de proteção, tá? Que ele acaba dando uma vida útil mais longa para o varistor. Ele tem mais aqui um NTC, que quando a gente pega a fonte chaveada, que ela está totalmente desligada, como nesse caso a gente alimenta ela, é, acaba vendo o circuito, quando ele é ligado, ele acaba vendo esse capacitor aqui como um curto, que ele vai puxar bastante corrente da rede até que ele consiga completar a sua carga, tá? Para o circuito conseguir funcionar adequadamente, tá? Nesse meio termo, que ele dá essa puxada de corrente aí, esse varistor exerce um papel importante, esse NTC aqui, no caso, ele exerce um fator importante, que ele vai acabar limitando um pouquinho a corrente, ele acaba esquentando, aí limita um pouquinho a corrente
ele é um PTC, isso aqui, vamos ver. Acho que ele é um PTC, então ele dá um efeito ao contrário, né? Quando ele esquenta, ele acaba aumentando a resistência. E aí ele faz uma carga um pouquinho mais lenta, tá? Do capacitor. Mas voltando aqui, ele tem mais uns capacitores aqui, que são os capacitores, deixa eu identificar que são CY, tá? Eles estão ligados aqui no circuito de aterramento da fonte, isso aqui é ligado em alguma carcaça. Então eles têm a função aí de conduzir qualquer interferência induzida para o sistema de aterramento. Aqui tem mais um varistor na entrada aqui antes da ponte retificadora, que ele tem a função, passou o problema por aqui, tem mais uma barreira de proteção. Tá? Vejam, e aqui tem mais um fusível. Tá? Então vejam que quantas barreiras de proteção tem nessa fonte. Voltando aqui dentro, ó, nesse ponto aqui, ó, ele tem mais um centelhador a gás. Tá? Então veja que proteção bastante completa que tem nessa fonte de alimentação aqui. Então dificilmente uma fonte dessa estoura por algum motivo aí de surto aí que possa prejudicar o equipamento. Tá? Eu inclusive vi fontes dessa aqui dar problema, deu problema no circuito de chaveamento. Aqui nunca aconteceu de dar problema. Tá? Então, essa parte aqui do chaveamento, tá? Ela é comum com qualquer outro tipo de fonte, é um sistema flyback. Tá? Outro detalhe aqui na saída, tá? Bastante filtro, tem 3 capacitores aqui em série, são capacitores em paralelo, né? São capacitores de quanto? Capacitores de 680 por 25, então são 3 capacitores na saída e mais um indutor aqui, provavelmente já tem um sistema aí LC, que é para reduzir um possível ruído aí do sistema de chaveamento, tá? Então vejo que essa fonte aqui, ela tem bastante recurso, tá? Inclusive testei essa fonte aqui, algumas dessas fontes, ela tem um desempenho muito bom, tá? Pena que o pessoal parou de produzir, certo? Agora eu vou abordar outro modelo de fonte aqui. É a fonte que tem a carcaça maior. Veja que eu mostrei para vocês, tá? Sobre aquela fonte de antes, que tinha varistor na entrada, que ela tinha os capacitores CX e CY, tá? Então essa aqui está falando o NTC, ou PTC, né? Não NTC, PTC. Aqui está faltando bastante coisa. Ela tem um fusível aí, fusível meia boca, né? A gente diz. Tem 2 capacitores aqui. Provavelmente tem uma função parecida com o CY, mas ela não tem. Ela tem um sistema de aterramento aqui, que é obrigado a utilizar esse sistema de aterramento, melhora o desempenho da saída da fonte, tá? Então provavelmente tem essa função. A questão dos filtros, vejam que eu comentei que a outra fonte aqui tinha 3 capacitores de saída de filtragem, essa aqui tem 4 capacitores, aí se eu consigo pegar o valor, são capacitores, tá difícil ver o valor aí, parece que é 470 micro, parece que sim, 470. Então veja que são, para uma fonte para ser 10 amperes, tá? Os capacitores tinham que ser um pouquinho maior o valor. Tá? A questão do capacitor de entrada, esse capacitor aqui inclusive está um pouco estufado. Esse aqui é um capacitor de 100 micro por 450 volts. Tá? Vejam que a outra fonte está com de 150 micro, é uma fonte que trabalhou aí com tranquilamente com 6 amperes, ela tem um bom filtro. Tá? Essa aqui já está com um capacitor um pouco menor. Tá? A parte do diodo de saída, essa aqui tem um diodo só, essa aqui tem 2. Tá? Então a parte de retificação dessa aqui é mais suave, essa aqui já não. Então essas fontes aqui, quando a gente compra elas e faz o teste, elas são para 10 amperes. Dificilmente uma fonte dessa aqui passa dos 7 amperes. Tá? Justamente por causa da qualidade dos componentes. A gente pode verificar aqui a questão do transformador. O material é diferente. Aqui é um material mais de uma qualidade diferente. Tá? A questão dos componentes aqui, eles são subdimensionados. Tá? Subdimensionados.
Então a fonte não dá, realmente ela não dá essa potência que ela está mostrando na etiqueta. Certo? Isso a gente já demonstrou em testes de bancada que ela não dá os 10 amperes, em torno de 7 amperes, mas ainda falta um detalhe, tá? Para ver se esses 7 amperes que essa fonte dá são com uma alimentação de boa qualidade. Tem que fazer uma medição aí com equipamento mais avançado para verificar as questões da parte de filtragem, se ela está uma filtragem boa, se ela está com bastante ripio, provavelmente deve ter bastante ripio, né? Porque a fonte fica muito próxima a desarmar, então ela deve ter bastante ripio, tá? Que acaba passando para o circuito eletrônico e acaba interferindo muito, tá? Inclusive, se ela dá uma corrente menor, os componentes que estão subdimensionados, eles acabam aquecendo bastante. Isso também reduz a vida útil aí da fonte de alimentação. No mais, ela não tem circuito de proteção aqui na entrada, então qualquer surto que der na rede, tá? Ela não acaba não desviando, porque ela é muito fraquinho aqui, só tem esses capacitores aqui para aterramento, não acaba desviando aí o surto para aterramento, acaba estourando os primeiros componentes que vão sentir esse problema, que são esses diodos. Tá? É o que normalmente acontece nessa fonte, que é queimar esses diodos aqui. Então eles acabam queimando e aí o circuito volta para a rede e explode o fusível. É o problema mais comum, tá, que acontece nessa fonte. Outros problemas que a gente já percebeu, estraga o circuito de chaveamento, mas é mais raro, é esse circuito de chaveamento, aí acaba estragando esse transistor, que é o transistor de chaveamento principal, e aí a fonte ela fica inoperante, tá? Ela acaba explodindo tudo, volta para a rede aqui, então acaba estragando toda a fonte, tá? Mas vejam que eu quero chamar a atenção para vocês é olhar a questão do tamanho, tá? Essa aqui, ó, o tamanho da palma da minha mão, ela é uma fonte grande, tá? Então ela dá em torno de 7 amperes, esquentando bastante, tá? Agora vejam, mas voltando aqui à questão de estar dentro das normas, uma fonte assim, com os recursos mínimos necessários, essa fonte aqui não podia ter, nem poderia estar sendo comercializada, né? Ela não está dando o que está no mínimo na etiqueta, tá? E não existe uma fiscalização para isso. Então essas fontes colmeia aqui, na sua, vamos dizer assim, quase maioria não deveria circular no mercado, certo? Por falta dos componentes mínimos necessários, elas não conseguem fornecer uma alimentação de qualidade na saída, tá? Então agora por último a gente vai verificar a nossa última fonte, que é uma fonte que está identificada também aí com 12 volts 10 amperes. Agora verifiquem aí a diferença, tá? Se essa aqui já não é um circuito, essa que eu mostrei anteriormente já não é um circuito adequado, agora vejam essa aqui. Está faltando muita coisa. Tá? Vejam a questão dos capacitores, ele está faltando o capacitor de entrada, o transformador, tá? Tudo isso está faltando nessa fonte. O tamanho do transformador principal. Então esse transformador principal aí, o transformador de chaveamento, ele influencia na capacidade de corrente da fonte de alimentação, tá? Então, tá diretamente ele, o capacitor de filtro na entrada, tá? São componentes aí que interferem diretamente na capacidade, tá, de gerar aí alimentação. O mais curioso é o seguinte, vocês vejam aqui que essa fonte aqui está marcado 10 amperes, tá? Ela é uma 120 watts. Agora olha o que tem na fonte aqui, ó. Aqui dentro está marcado que é um modelo de fonte de 60 watts. Então ela é uma fonte de 5 amperes, tá? Não é o que está na etiqueta. Então isso aqui essa fonte aqui foi testada, tá? Ela foi testada, ela dá em torno aí de 4,5, 5 amperes aí, que é o que está marcando aí 60 watts aqui em cima, tá? Acima disso ela acaba desarmando. Mas o mais chocante é o seguinte, que esses dois modelos, tanto essa quanto a que eu mostrei antes, ó, veja que ela tem uma marcação aqui, ó, aqui no final,
Isso aqui é uma marcação de que deveria ter um indutor, que é esse indutor que tem nessa fonte, ó, que é um filtro na saída da fonte, que é para fazer a última filtragem para deixar a tensão contínua mais limpa. Qualquer, vamos dizer assim, resto de interferência de chaveamento, né, gerada inclusive pelo diodo retificador, diodo rápido, esse filtro possa eliminar. Tá? Então veja que em ambos os casos a gente tem aqui um jumper. Tá? Então a economia, tá? Então a economia aqui na bobina de saída, tá? No indutor, economia aqui na entrada, não tem capacitor, não tem o indutor aí de MI, não tem o NTC, está faltando um monte de componente. Tá? O capacitor de entrada aqui, 47 micra aí por 450 volts. Então vejam que é muita má qualidade dessa fonte de alimentação aqui. Ó. Mesmo que ela fosse utilizar ela para 5 amperes, está faltando um monte de componente aí para que essa fonte fosse adequada, tá, para ser utilizada. Certo? Então é esse tipo de coisa que eu gostaria que vocês verificassem aí ao comprar uma fonte de alimentação. Ó. Verificar esses detalhes. Comparam com essa fonte de alimentação, os recursos que ela tem. É uma fonte que está uma fonte segura, né, confiável, tá, que vai te fornecer uma alimentação adequada para o equipamento. Em compensação, essa aqui ela já não é boa, tá, já está faltando bastante coisa, falta o indutor de saída, tá, falta aí proteção na entrada, falta capacitância de filtro, tá, provavelmente esses diodos aqui também estão subdimensionados, tá, tá faltando um dissipador adequado aí para a saída do diodo, tá? Ela produz em torno aí de 7 amperes, tá? Sem considerar a qualidade desses 7 amperes, tá? E da energia que ela está fornecendo. E finalizando com essa aqui, que é uma Lastima, né? É muito ruim essa fonte, tá? Tá marcado na placa como 60 watts e está mostrando na etiqueta como 120. Tá? Então veja que aqui está faltando um monte de coisa. Então esse tipo de coisa aqui se traduz em preço, tá? Totalmente preço. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar mostrando, tá, o que é uma fonte boa, uma razoável e uma ruim para que vocês consigam identificar. Tá? Esses produtos aí entram livremente no Brasil, tá? São vendidos aí em marketplace, tá? É fácil de comprar. A maioria desses produtos são comercializados em marketplace. Tá? Então, para vocês conseguirem identificar, tá, que é uma das coisas que influenciam aqui entre essa fonte e essa aqui, principalmente é o preço. Tá? Uma delas, né? Muitas vezes o preço é parecido também. Mas quando é muito barato, vocês acabam pegando esse tipo de fonte de alimentação aqui. Então ela é uma fonte ruim, péssima qualidade, né? Ela acaba queimando muito rápido, tá? Porque falta um monte de coisa. Certo? Eu espero que esse vídeo aí, eu vou fazer mais vídeos identificando mais problemas de fonte. Tá? Tem um outro modelo de fonte que eu quero mostrar para vocês, mas que esse sirva um impulso aí para que vocês fiquem atentos aí ao comprar uma fonte de alimentação para utilizar em algum projeto. Tá? Na sua maioria, essas fontes aqui colmeias, elas vêm dos últimos anos, elas vêm piorando a qualidade. Então, nem sempre o preço, gente, é a melhor escolha. Tá? Você pode estar pegando um produto aí que pode estar dando problema no teu circuito eletrônico e você está achando que é uma outra coisa que você tenha causado aí, que você seja está dando um erro aí de software, possa estar dando uma interferência de mau funcionamento e esse problema pode estar vindo da fonte chaveada. Tá? Estou fazendo esse vídeo porque eu já passei por esse problema, tá? Principalmente aonde você tem linha de comunicação, acaba dando muita interferência e você acha que é teu projeto e a fonte de alimentação está causando isso. Certo?